Bora que bora. Bora que bora. Se nosso Deus Pai, Filho, nosso Deus abençoe nossa leitura, que possamos compreendê-la, Pai. Te agradeço, Deus, por tudo que tem feito na nossa vida. Eu te peço, Deus, que os abençoe eh, nossa, nossa prática da leitura, Pai. Eu te peço, que os abençoe para que possamos cada dia mais compreendê-la e possamos guardar no nosso coração, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor nos dê a sabedoria suficiente para que possamos cada dia mais crescer em espírito e em verdade, Pai. Mediante a tua palavra, eu te agradeço, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida, pelos livramentos, enfim, ó Deus, por tudo, né, Pai, que o Senhor tem feito. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Bora lá. Seja todo bem-vindo. Vamos pra. Eu já tinha lido, só que, tipo, problema na leitura, que o áudio não tava saindo não tava sendo salvo o áudio. Aí eu recomecei aqui, fazer tudo de novo. Bora lá. Números 19. 19. A água da purificação. O Senhor disse a Moisés e Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual tenha sido colocado, tenha, sobre o qual nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Entrega a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele a levará para fora do acampamento, e na presença dele a novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco do sangue e dele aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos será queimada na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro e um ramo de isopor e um pouco de fio vermelho e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso, voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então, uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali, para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação, para a remoção de pecados. O homem que, o homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até o entardecer. Essa é uma lei permanente para os israelitas e para os estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar no cadáver humano ficará impuro, não ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no sétimo dia, ele se purificará com a água da purificação. Então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no sétimo dia, continuará impuro mesmo depois do sétimo dia. Quem tocar no cadáver e não se purificar corretamente contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morrer numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte ocorrer ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não tiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo alguém tocar num cadáver de uma pessoa morta à espada
ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover, para remover a contaminação, coloque parte da cinza do holocausto da purificação num jarro e derrame água corrente por cima. Então a pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de isopor e molhará na água. E o molhará na água. Em seguida, aspergirá sobre a tenda todos os seus utensílios sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou ou que tocou num túmulo. Nossa. No terceiro e no sétimo dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá a água sobre quem estiver contaminado. No sétimo dia, aquela que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor e permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para purificação ficará impuro até o entardecer. Qualquer pessoa que, em que o indivíduo contaminado tocar ficará impuro até o entardecer. Números 20 agora. A desobediência de Moisés. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Gades. Enquanto, enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Se ao menos tivesse morrido como nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. E enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e, em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta, será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que lhes dou. Porque assim, aqui nessa parte que eles era para só ter batido na rocha e falar, tipo assim diz o Senhor, é, que batemos nessa rocha que a água dela que para que a água dela seja retirada da rocha. Era isso, entendeu? Eu ia falar em nome
de Deus, né? Tipo, eu falar que tipo, era essa, eu acho que era essa o que Deus gostaria que tivesse feito, né? Pelo que deu para entender. Agora, por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Edom não deixa Israel passar. Enquanto estavam em Gades, Moisés enviou representantes ao rei Edom com a seguinte mensagem: É isto que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento, é de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios. Mas, quando clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Gades, cidade na fronteira de seu território. Pedimos, pedimos que nos deixe atravessar sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por seus campos e vinhedos. Não beberemos água de seus poços. Seguiremos, seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Edom, porém, disse: Fiquem fora do meu território, ou irei ao seu encontro com meu exército. Os israelitas responderam, os israelitas responderam: Ficaremos na entrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território. É só o que pedimos. O rei Edom retrucou: Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida, mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. A morte de Arão. Então toda a comunidade de Israel partiu de Gades e chegou ao monte Or, ali na fronteira com a terra Edom. Ali na fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão: É chegado o momento de Arão. É chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês rebelaram contra minhas instruções a respeito da água em Meribá. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao monte Or. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Os três subiram juntos ao monte Ur, enquanto toda a comunidade observava. No topo, Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte. E Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Números 21. Vitória sobre os cananeus. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitórias sobre os cananeus. Os, os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado Ormá, a serpente de bronze. Em seguida, partiram do monte Or e tomaram o caminho do Mar Vermelho.
a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire a serpente de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhes disse: O Senhor lhe disse: Faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-na no alto de um poste. Todos que, todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A viagem de Israel para Moabe. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ijé, Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zered, onde acamparam. Em seguida partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta, junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso o livro das guerras do Senhor. Por isso o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaeb, na região de Sufá, e os riachos do rio Hernon, e os riachos que se estendem até o povoado de Ar, na fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Ber, o poço onde o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo, e eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: Jorre, ó poço, sim, cante seus louvores. Cante a respeito deste poço, que príncipes cavaram, que líderes abriram, com seus cedros e cajados. Então saíram, então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Baamote. Depois seguiram para o vale em Moabe, onde fica o monte Pisgah. Do pico, do pico deste monte se vê o deserto. Vitória sobre Seom e Og. O povo de Israel enviou representante a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: Permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar sobre os seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela entrada real, e só as deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jazá, e o povo de Israel massacrou pela espada os amorreus, e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque. Avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei Moabita anterior e tomado todas suas terras até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem a respeito: Venham a Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu a cidade de Ar, em Moabe. Destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que aflição os espera, povo de Moabe!
estão arruinados, adoradores de Camuz. Camuz entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras de Sião. O rei amorreu. Nós os aniquilamos, desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos, até lugares distantes como Nofá e Medeba. Assim, o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltaram e marcharam pelo caminho de Bassã. Mas o rei Og, mas o rei Og de Bassã e todo o seu povo atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Desse modo mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então ocuparam seu território. É isso, terminamos por hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe você.